Luciano Acosta fechou com o Corinthians. Fala, corintiana da gente fila do canal. Ó, as contas bloqueadas do clube, negociação envolvendo o Acosta, os valores da transferência do Fagner e a renovação do Maicon são os temas do vídeo de hoje. Então, os créditos estão todos na descrição, sem muita enrolação. Bora acompanhar o vídeo. E antes de falar do mercado da bola, eu quero falar sobre a questão do patrocinador do Corinthians, que anda preocupando o Timão. Há expectativa dentro do Corinthians de que a definição sobre o espaço do patrocinador do Corinthians, do patrocinador master do Corinthians, da Esporte da Sorte, se resolva nas próximas semanas. Todo mundo sabe o que está acontecendo. A Esportes da Sorte foi vetada há uma semana pelo STF, Superior Tribunal Federal. O Superior Tribunal Federal, a Esportes da Sorte está vetada pelo STF de atuar nacionalmente. E o Corinthians corre o risco de jogar no dia 16 contra o Bragantino sem o patrocínio. O Corinthians tem recebido propostas de outras empresas no patrocinador Masters. Tem recebido propostas de outras empresas, mas quer fazer o contrato, fazer valer o contrato com a Esportes da Sorte, até porque tem tudo a ver com a questão do pagamento do Memphis Depay, né? A Esportes da Sorte paga boa parte do pagamento do salário do Memphis Depay. Então, o Corinthians tem total interesse que a Esportes da Sorte continue patrocinando a equipe do Corinthians. E quando precisou também para pagar o goleiro Hugo do Flamengo, a Esportes da Sorte deu o dinheiro, né, para o Corinthians pagar o Hugo referente à contratação junto ao Flamengo. Então, a Esportes da Sorte tem sido uma patrocinadora importante para o Corinthians. A Esportes da Sorte entrou com um pedido de liminar da Justiça para operar no Brasil até que a licença definitiva seja concedida. Então, ela entrou com um pedido de liminar na Justiça para operar no Brasil até que a licença seja concedida. Ela não tem a licença ainda concedida para atuar no Brasil, para operar no Brasil, e por isso tem esse impasse em relação ao patrocínio do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas tudo deve se resolver nos próximos dias, nas próximas horas. Quero dizer também que ontem o Marcão da Fiel entrevistou no seu canal de YouTube o Vinícius Cascone, que é diretor jurídico do Corinthians, e ele falou algumas questões importantes, principalmente em relação ao salário do Fagner, né? O diretor deu entrevista ao Marcão da Fiel, disse que o Fagner no Cruzeiro, o Corinthians está pagando 50% do salário do Fagner e o Cruzeiro também está pagando 50% do salário do Fagner. É 50-50, metade, é o que garante o diretor jurídico do Corinthians, o Vinícius Cascone. Se é um bom negócio ou não, você deixa o seu comentário aqui no canal do Cereto, dizendo se você achou que é um bom negócio ou não. O Fagner foi emprestado para a equipe do Cruzeiro até o final do ano, até o final da temporada, e o Corinthians está pagando metade dos salários do Fagner para ele jogar no Cruzeiro, porque o Ramon Dias não queria aproveitar o Fagner no time do Corinthians. O titular é o Mateuzinho ganhou a posição do Fagner, e o Corinthians vai dar mais oportunidades para o Léo Maná. O Léo Maná, lateral direito, reserva do Corinthians, revelado nas categorias de base do clube, revelado na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, terá mais oportunidades de jogar na equipe do Corinthians. E o Vinícius Cascone também falou sobre o Maicon. Disse que o Maicon aceitou reduzir o salário para renovar o contrato com o Corinthians. Diz que o Maicon aceitou uma redução considerável do salário para renovar pela quarta vez o contrato com o Corinthians, ele que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Era uma informação importante
e que o Vinícius Cascone, diretor de futebol do Corinthians, deu na entrevista que ele concedeu ao Marcão da Fiel no canal que ele tem no YouTube. Muito bem. E sobre o mercado da bola, Luciano Acosta no Corinthians já estaria apalavrado com o timão. Luciano Acosta, o argentino, que pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos. De acordo com informações trazidas pelo colega Marcos Geves, do canal Bica Galo, lá de Belo Horizonte, o canal que cobre o Atlético Mineiro, o Corinthians já teria apalavrado a contratação com Luciano Acosta. Porque há o interesse do Atlético Mineiro no argentino, mas o Marcos Geves trouxe a informação de que o Corinthians chegou na frente e já teria um acordo encaminhado com o jogador para esta temporada. Ainda que o próprio atleta tenha vontade de vestir a camisa do Boca Juniors, como se conta na Argentina. O time do Boca Juniors não fez nenhuma proposta para ele até aqui. Então, verbalmente, segundo informações, o Luciano Acosta já teria fechado com o Corinthians. Agora não adianta nada fechar verbalmente com o Corinthians se não fechar com o Cincinnati dos Estados Unidos, né? O Corinthians tem que fechar o contrato com o Cincinnati dos Estados Unidos. E a contratação seria por empréstimo, porque, segundo o Transfer Market, o valor de mercado atual do Luciano Acosta é de 8 milhões de euros. Ele, que é um meia ofensivo, também pode jogar de segundo atacante. E foi indicado pelo técnico Ramon Dias para jogar no Corinthians. Jogador revelado pelo Boca Juniors, com passagem pelo Estudiantes de La Plata, já está há um bom tempo no futebol dos Estados Unidos. Também teve uma passagem pelo futebol mexicano, pelo Atlas do México, pelo DC United dos Estados Unidos, e está agora no Cincinnati, onde é um dos destaques do futebol norte-americano. Luciano Acosta já estaria apalavrado com o Corinthians. O Corinthians não confirma esta informação. Aliás, o Corinthians trabalha sob sigilo absoluto neste momento. O que se sabe é que o Corinthians quer 4 reforços. Eu tenho falado aqui, tenho sido repetitivo, inclusive. O Corinthians quer um zagueiro canhoto, quer um lateral esquerdo, quer um meia atacante e quer um ponta de velocidade. São as posições que o Corinthians pretende contratar para esta temporada. Dependendo da saída de jogadores, o Corinthians pode contratar outros jogadores. Por exemplo, se o Breno Bidon for negociado, se o Yuri Alberto for negociado, aí o Corinthians pode contratar outros jogadores. Para a lateral direita, como eu disse, embora o Fagner tenha sido negociado, a intenção do Corinthians é utilizar o Léo Maná como lateral direito reserva do Mateuzinho. O Léo Maná, das categorias de base do Corinthians. Vou confessar um negócio pra vocês, eu não aguento mais, eu quero que essa bola role, eu quero que o Corinthians entre em campo, porque nesse período é natural, né? A gente que acompanha aqui precisa noticiar todos os dias tudo que tá acontecendo, mas caramba, nem sempre a gente consegue noticiar coisas boas, né? Eu tô louco pra falar de campo e bola, dos esquemas táticos, né? Da sequência de 9 vitórias que terminou 24, para ver se o Corinthians continua nessa toada, com perspectivas, e eu acho que tem uma perspectiva muito boa de ser campeão paulista, só para começar o ano, né? Depois vem as principais disputas depois, mas caramba, a gente precisa falar de coisas que não são tão positivas, mas elas são necessárias. A gente já trouxe no vídeo anterior a situação envolvendo a dívida com o Giuliano Bertolucci, que é inacreditável, né? 78 milhões de reais, 17 milhões só de juros, 42 milhões só envolvendo uma intermediação do volante Ramiro. Cara, depois a gente não entende, ou se pergunta como é que o Corinthians deve tanto, né? 2 bilhões, como é que deve 2 bilhões? É só ver o seu cartão de crédito, né? De 30 em 30 reais, irmão, chega às vezes no 2 mil, 5 mil, a fatura vai aumentando, não tem jeito, cara. A matemática, ela é cruel. E, cara, é impressionante. Agora,
o André Cury, que é um empresário dos mais renomados do país, vocês sabem também, conseguiu simplesmente bloquear as contas do Corinthians. Essas contas, elas estavam protegidas, vejam só, porque o Corinthians, ele conseguiu fazer aquele regime centralizado de execuções, que é um mecanismo, acho que jurídico talvez, ou financeiro, dá pra gente colocar assim, para proteger o clube e permitir com que os credores recebam. É do tipo assim, você entra lá nesse regime lá e fala assim, ó, eu tenho essas contas, eu vou pagar todos esses credores aqui, esses empresários, esses clubes que eu estou devendo. Parcelado, não parcelado, eu quero fazer aqui parcelamentos para poder pagar todo mundo, tá? É o tipo, devo, não nego, pago quando puder, vou pagar. Mas exatamente por eu estar sob supervisão de uma instituição bancária e tudo mais, e de instituições financeiras, que eu não posso ter as minhas contas bloqueadas, eu preciso ter o meu fluxo de caixa. Então o Corinthians faz isso de uma forma transparente, entra nesse regime aí e tal, eu vou pagar. Tá aqui, mas protejam as minhas contas. O André Cury, ele conseguiu uma brecha. Primeiro porque ele alegou que o Corinthians estava cometendo fraude nesse processo. Ele entende, é um pouco complicadinho, mas só para resumir e não ficar chato aqui o vídeo, mas só para vocês entenderem, ele entende que alguns contratos que estão nesse regime centralizado de execuções, eles não deveriam estar ali. E, alegando fraude, conseguiu uma brecha numa esfera federal para bloquear as contas e, enfim, ter os pagamentos, né, da dívida que o Corinthians tem com o André Cury. Porque ele conseguiu descobrir, através de advogados, que o Corinthians conseguiu essa proteção das suas contas no âmbito estadual. E aí o André Cury foi lá e na esfera federal, alegando fraude, a justiça entendeu que, peraí, deixa eu analisar esses contratos. Enquanto isso, bloqueou as contas do Corinthians. Bloqueando as contas do Corinthians, o fluxo de caixa bagunçou e por isso o Corinthians atrasou os seus salários. É por isso que o elenco está com salários atrasados e a comissão técnica também. Mas o clube já se manifestou que até a semana que vem esses vencimentos devem ser pagos. Então, uma questão que não deve acontecer só no Corinthians, mas o Corinthians não tinha mais contas bloqueadas por conta desse regime. Mas aí o empresário, mais um que está em débito, né, que tem um débito do Corinthians com ele, foi lá, conseguiu uma manobra para bloquear as contas do Corinthians e causar todo esse barulho. É mais uma herança maldita de antigas gestões, de dívidas inacreditáveis com empresários, estratosféricas, que geram transtornos ainda no dia de hoje. Que loucura, que loucura. Enfim, agora tem que aguardar, né? O Corinthians diz que vai pagar nos próximos dias aí, né? Enfim, mas vai ter que resolver também essa questão relacionada ao empresário. O Corinthians fez uma recuperação judicial, né? O Corinthians ele fez uma recuperação judicial e por isso ele estava mantendo as contas dele sem ter nenhum tipo de bloqueio, né? Quando você faz a recuperação judicial, você coloca todo mundo numa fila para receber e não tem como ninguém entrar com ação e bloquear a conta. Bom, vocês viram, foi em âmbito estadual e não em federal, então eles acharam uma brecha para poder romper com isso. Interessante o movimento que o Corinthians fez, encabeçado pelo Fred Luz e tudo mais. Acabou que deu nessa daí agora, né? Os advogados do André Cury aí agindo aí nessa situação, mas enfim, faz parte da coisa. Tem informação, o Samir, por exemplo, diz que os salários não estão atrasados por causa das contas bloqueadas, né? A informação dele diverge dessa daí. Eu vi o Ronaldo falando também que agora no dia 10 o Corinthians já vai também acertar essa situação. Mas você viu, o Botafogo, estava lendo uma matéria ontem do Botafogo, o Botafogo ganhou o título do ano passado e ainda não pegou o bicho para os jogadores. O Botafogo, né, que tem um investidor com bala na agulha lá, mandando e tudo mais, e até agora nada. Bom, vou terminar aqui as notícias do Timão falando aqui para vocês do nosso querido Rony, que o Rony foi negociado, já foi anunciado pelo um clube aí de Série A. Vou falar para vocês qual que foi o clube aí que o nosso querido Rony
o Corinthians acabou negociando o meio-campista, né? Não ia utilizar, já tinha vindo aí de um tempo afastado já em outro time, e na volta o Corinthians decidiu renegociar de novo o jogador, e aí na manhã dessa sexta-feira foi anunciado aí pelo Atlético Goianiense o Rony. O Corinthians também deu uma nota aí, aonde ele concluiu a negociação do meio-campista Rony ao Mirassol Futebol Clube, formado na base pelo Timão. O atleta iniciou sua trajetória no futsal. Ah, tá. Ele estava no Atlético Goianiense, né? Ele tinha sido emprestado pelo Atlético Goianiense, voltou. Aí ele foi agora vendido de vez para o Mirassol do Paulinho, né? Paulinho teve aí um envolvimento nessa negociação com o Rony. É isso aí, galera. O Rony se despedindo aí do Corinthians de forma definitiva, né? Ele foi negociado para o Mirassol. É isso aí, galera. O Mirassol que agora tem o Paulinho lá como dirigente. Beleza? Essas as informações aí. Mais tarde eu tô de volta de madrugada aí trazendo mais informação do Coringão para vocês. Beleza, galera? Agradecer a quem chegou até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. É importante, ajuda o meu trabalho aqui. Até a próxima. Valeu e vai, Corinthians!